Está no ar, Galo Salvador. O futebol brasileiro de 2022 começa já nesse janeiro, mas com a Copa do Mundo sendo disputada no final do ano, vai terminar um pouco mais cedo. Sou Carlos Augusto Pires Salvador e eu vou te contar como será a temporada e o calendário do futebol brasileiro nesse vídeo. Salve rapaziada, Carlão na área, dessa vez para mais um vídeo sobre futebol brasileiro. Sabemos que aqui a maratona de jogos é o que manda, né? Quarta, domingo, televisão, atendendo a necessidade dela e também de patrocinadores. E 2022 não vai ser diferente. A CBF já anunciou e divulgou como será o calendário desse ano para o nosso futebol. E principalmente com datas FIFA mais longas e Copa do Mundo ao fim do ano, um pouco diferente. Se você gosta das minhas análises, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta pra gente trocar ideia. Entendo e conheço bastante dessa história de calendário, de ajuste de data, acho que eu posso agregar bastante no teu conhecimento. Começamos do começo. No momento que estamos lançando o vídeo, os jogadores estão em férias. As férias dos clubes vão de 10 de dezembro até 8, 9 de janeiro. A exceção é o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que fizeram a final da Copa do Brasil um pouco depois, de 8 de dezembro, e devem alongar esse descanso. Na verdade, alguns times até voltam antes, como os times de Série B, times menores de campeonato estadual já voltaram, já estão em pré-temporada. Mas esse é o calendário oficial da CBF. A pré-temporada vai de 9 de janeiro até o dia 25, com 17 dias de preparação, que na verdade é muito pouco e todo mundo sabe que nem sempre é assim. Tem campeonato estadual, por exemplo, que está começando quase agora, mas pelo menos já é um pouco melhor do que a gente tinha alguns anos atrás. Lembra? Voltava na segunda, na outra, quarta já tinha jogo, era 10 dias ou até só 7 dias de preparação. Mas quando a bola rola? De acordo com a CBF, os estaduais terão no máximo 16 datas e a data oficial de início é de 26 de janeiro, tendo que terminar até o dia 3 de abril. Algumas federações pediram para a CBF antecipar esse início e foram autorizadas, ou seja, vão começar um pouco antes, algumas inclusive no fim de semana do dia 15 de janeiro. Em fevereiro será jogada a Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro, campeão brasileiro, e da Copa do Brasil e contra o Flamengo, vice-campeão brasileiro. A partida tem grande chance de acontecer em Brasília, porém, no momento da gravação desse vídeo foi anunciado que havia uma oferta para ser jogada nos Estados Unidos. Os clubes ainda contra, mas se entrar grana, rapaz... Aí logo no começo de fevereiro, o Palmeiras embarca para os Emirados Árabes para tentar conquistar o Mundial de Clubes de 2021, que começa em 3 de fevereiro. Porém, a estreia do campeão da Libertadores será no dia 8 de fevereiro e a final e disputa de terceiro lugar no domingo, dia 12 de fevereiro. Terá a transmissão da Band. Ainda em fevereiro, terá início a Copa Libertadores da América, mais precisamente no dia 23/2, com o início das fases pré-classificatórias. Serão 17 datas envolvendo os times brasileiros se chegar, por exemplo, até a final. A fase de grupos tem início em abril e a decisão está marcada para 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. A Copa do Brasil também será iniciada em fevereiro, no mesmo meio de semana que a Libertadores, dia 23, 22, 24 para alguns times e etc. Serão 14 datas na competição, que tem data marcada para terminar em 19 de outubro. Cabe aqui uma opinião e uma sugestão do Carlão. Eu acho que a Copa do Brasil tem que ter final única e terminar como terminou esse ano, na semana seguinte ao Brasileirão, como encerramento de temporada. Seria uma festa comercialmente mais rentável, um evento só, uma sede só, patrocinadores, televisão, distribuição, aquilo ali seria a festa de encerramento. Assim como eu acho que a Supercopa do Brasil tinha que ser a festa de abertura. Mas aqui no Brasil não é seguido. Eu seguiria, por exemplo, esse modelo inglês, né, de terminar a Copa depois da Liga e começar com a Supercopa antes da próxima temporada. Em março, teremos a Recopa Sul-Americana, disputada por Palmeiras e Atlético Paranaense, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. Os dois jogos acontecerão dia 9 e dia 16 de março. Por enquanto, quem vai transmitir? Somente a Conmebol TV. Agora sim, chega abril, ufa, bola rola definitivamente com todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Séries A e B começam no fim de semana de 9 de abril, já no fim de semana seguinte, né, ao encerramento dos estaduais. A Série A
termina dia 13 de novembro. Guarda essa data. 13 de novembro é o último dia da Série A. A Série B já termina uma semana antes, dia 5 de novembro. A Série C termina 40 dias antes, dia 1º de outubro. A Série D começa um fim de semana depois, lá pelo dia 16, 17 de abril. E termina bem mais cedo, termina lá no fim de semana de 25 de setembro. Os formatos das 4 competições nacionais não terão alteração. Série A e Série B com 38 datas, Série C com 26 datas, continua ali 2 grupos de 10, e a Série D com 24 datas. Até agora, falamos de calendário dos clubes brasileiros. Se você está gostando, deixa seu like, comenta, vamos trocar um pouquinho de ideia. O que você faria? Copa do Brasil. Faria um Final Four, uma sede só, semifinal e final? Faria só final única? Deixaria como tá? Comenta aqui embaixo. Só que agora vamos falar de seleção brasileira e aqui começam os problemas para o clube que você torce. E não adianta, porque o Tite faz panela, porque a CBF tem esquema. Teu presidente assinou, teu presidente concordou. Mas meu presidente não concordou. Ele que conseguisse convencer os demais, que comprasse uma briga. Todos os presidentes de federação e de clubes são coniventes com o calendário. Já agora em janeiro, mais precisamente entre o dia 27 e o dia 2 de fevereiro, teremos 2 rodadas das eliminatórias da Copa. Assim como em março, teremos as 2 últimas rodadas, entre o dia 24 e o dia 29. E aí termina as eliminatórias da Copa. E nestas datas, os jogadores brasileiros convocados desfalcarão os times nos estaduais. Os problemas começam agora. Olha que loucura! Em virtude do caos gerado aí no calendário pós a pandemia, a FIFA marcou uma data FIFA gigante de 14 dias em junho. Datas que podem contemplar, por exemplo, 4 jogos de seleção. Se eu não me engano, é domingo, quarta, algo assim, onde os times terão que liberar os jogadores um pouco mais cedo. Para o futebol europeu, nada muda. A temporada dos caras vai terminar em maio. Mas no Brasil vai estar ali, Copa do Brasil e Brasileirão correndo. E essa data FIFA indo de 1º de junho, que é uma quarta-feira, até 14 de junho, uma terça-feira, significa que o teu time vai ter que liberar o jogador convocado já após a rodada do domingo, dia 28 de maio. E pode ficar sem ele no Brasileirão de 3 a 5 rodadas. Dependendo do calendário, só vai receber ele de volta dia 15 de junho. Ou seja, é desfalque na certa. E se tiver um clássico? E se tiver um jogo importante pela liderança? Vai perder o camarada. O detalhe, não é só a seleção brasileira. Tem jogadores uruguaios, colombianos, argentinos, venezuelanos que jogam aqui no Brasil. E essas seleções querem nem saber se o futebol brasileiro não para. E estão certos. Aí em setembro, a data FIFA volta ao normal. Mas também a gente deve ter clube brasileiro desfalcado. Principalmente porque setembro é uma época de jogo quarta, domingo, de várias competições. O período de jogos das seleções acontece de 21 a 27 de setembro, não é mais perto do feriado de 7 de setembro como a gente sempre teve. E o teu clube vai ser desfalcado pelo menos por 3 rodadas do Brasileirão e talvez uma semifinal, uma quarta de final de Copa do Brasil. Mas, para encerrar, tudo que é ruim ainda pode piorar. A Copa do Mundo tem início marcado, o primeiro jogo lá, Catar e alguém, para uma segunda-feira, dia 21 de novembro. Já sabemos, por exemplo, que dia 21 o Brasil não joga no primeiro horário, mas se ele for cabeça de chave do grupo B, ele já joga no dia 21. Só que o Campeonato Brasileiro tem seu término marcado para 13 de novembro. Pega o calendário aí. Dia 21 é uma segunda. Dia 13 é o domingo anterior. 8 dias. Significa que o seu time pode estar chegando na última rodada disputando o título ou uma vaga na Libertadores e provavelmente não pode ter os melhores jogadores do elenco por conta das convocações da Copa. Aí você vai dizer, não, Carlão, faz um acordo com o Tite, com a CBF. A FIFA obriga as seleções a usarem os convocados, a eles não jogarem mais, se eu não me engano, posso estar bem enganado, há 30 dias antes da estreia da seleção numa Copa. Então, pegando um exemplo do Atlético, de um Palmeiras, de um Flamengo, que pode ter jogador na seleção brasileira ou nas estrangeiras, por exemplo, ficassem esses camaradas na última rodada. E aí? Aí você pensa, mas então tá, mas eu acho que o Tite libera, o cara joga a última rodada, é o título. Será que vai liberar? Será que a seleção brasileira, a CBF, vai deixar de se preparar? Imagina ela deixar de se preparar para uma Copa do Mundo para beneficiar o time A, o time B ou o time C. Imagina o Brasil, que já é tão dividido, entrar nessa. Não, porque a CBF liberou para um time, porque a CBF ajudou outro. Olha a bagunça. Em resumo, eu não tenho culpa, você não tem culpa. O detalhe é que é mal construído. Não se pode terminar um campeonato 8 dias antes de começar uma Copa.
Tinha que ser no mínimo 15, no mínimo 20. Porque aí o camarada pega e aí vai embora, vai para a Copa, vai se preparar. Qual jogador, por exemplo, vai jogar com o pé embaixo na última rodada, sabendo que ele está convocado para a Copa e se apresenta no dia seguinte? E aí? Tudo isso graças à má organização, má gestão da CBF, que não é capaz de usar em 2022 como ano perfeito para ajustar o calendário. Diminui os estaduais, 16 datas é um absurdo, coloca 9 datas, os pequenos vão jogar, os grandes vão jogar, tá bom, ganha 7 datas para esticar o brasileiro aos fins de semana, ter folgas no meio de semana, talvez dividir rodada. O problema é a televisão, é a TV Globo que precisa ter grade numa quarta-feira. Rodada de fim de semana, antecipa um jogo para quarta. Foi feito isso há uns 3, 4 anos atrás, por alguma outra situação, se eu não me engano, era ano de eleição, não lembro o que era. Acontece bastante, mas o negócio é dinheiro na mão das federações, federações garantindo a política da CBF e assim vai, e todo mundo continua nessa bagunça. Teu clube pode jogar muito. Para pensar quantos jogos o Palmeiras pode... Já fez muito agora em 2020. Olha quantos jogos o Palmeiras pode fazer em 2022. Como que os jogadores podem chegar no final do ano? E outra, para nós, uma Copa do Mundo no fim do ano é ruim. Os jogadores estarão bem destruídos aqui do Campeonato Brasileiro. Turma, é isso. Só uma análise rápida, o calendário de janeiro a dezembro. A gente volta no próximo vídeo, deixa seu like e comenta aqui. Eu tô certo? Tô exagerando com relação à questão da CBF convocar jogadores brasileiros? Comenta aqui embaixo, se inscreve, não deixa de acessar o meu site, canal carlosalvador.com.br. Fui!